Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe a vocês que me ouvem. Estamos aqui para mais uma breve reflexão nessa madrugada, ou independente do momento que você ouça, que ela sirva de instrução para você e fortalecimento da fé. O versículo de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 3, o versículo 12. Diz assim: se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? É uma pergunta do Senhor Jesus, é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que já contém a resposta dentro da própria pergunta. Diretamente o Senhor Jesus está dizendo que não adianta falar para uma pessoa sobre coisas mais profundas do mundo espiritual para aquelas pessoas que não conseguem entender nem aquilo que se passa no âmbito da carne, ou seja, no âmbito aqui. Seria perca de tempo. Basicamente o Senhor Jesus mudou a forma de falar, mas é praticamente isso. Ele está falando com Nicodemos, um mestre da lei, um homem que é dotado de sabedoria, de conhecimento da palavra, que era responsável justamente pela preservação da palavra e o ensinamento da mesma a muitos. E ele viu em Jesus, de fato, uma perspectiva da chegada do reino dos céus, do reino de Deus. Ele também esperava ansiosamente a vinda do Cristo, do ungido de Deus. E ele viu que, através daqueles milagres e sinais que Jesus fazia, que ele, de fato, vinha da parte de Deus, mas ele ainda não conseguia ver Jesus como Cristo. E nós temos a informação de que lá na frente ele se converte, porque ele ajuda José de Arimateia justamente a enterrar o corpo do Senhor Jesus. E esse é um trabalhar, irmãos, é um trabalhar. Muitas vezes o Senhor nos priva de informações que Ele até queria nos dar, porque nós não temos suporte para recebê-las, porque nós não abandonamos nem aquilo ainda que é carnal. Ele, na conversa com Nicodemos, ele fala que o que é nascido da carne é carne, mas que o que é nascido do Espírito é Espírito. E basicamente a pergunta dele reflete justamente isso, justamente sobre essa discussão. Bom, eu aprendo duas coisas, irmãos. Primeiro, que eu devo buscar com todo o meu coração, com todo o meu coração, as coisas celestes, aquilo que é espiritual, abandonando cada vez mais aquilo que é carnal. Se nós alimentarmos a nossa carne, o espírito morre, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne que morre. Então, basicamente, o caminho é esse, irmão, mortificando a carne e fazendo viver as coisas do espírito, mas para mergulhar nesse oceano da graça, a qual Deus tem para nós. Muitas pessoas sucumbem, meus irmãos, pelo fato justamente de uma vida disciplinada naquilo que fala do seu devocional, que é o tempo de oração, um tempo de jejum e um tempo de leitura bíblica. Por isso não conseguem alcançar grandes resultados. E por isso nós vamos ao segundo resultado. Lembrando, minha irmã, eu muitas vezes uso essa expressão pagar o preço, mas nós devemos tomar cuidado, porque não é um preço a ser pago. É prazeroso ter uma vida com Deus. Depois que nós percebemos o tudo que vai embora, ansiedade, depressão, 1.000.000, tudo aquilo que nós vivemos e a paz que nós encontramos somente em Cristo, nós não trocamos ela por nada. Então não é pagar um preço, irmãos, é apenas acessar algo que nos dará um prazer eterno e um prazer, um bem-estar de estar perto de quem nos ama de verdade. Essa é uma verdade. E a segunda coisa que eu aprendo é que não adianta falar coisas espirituais para quem é carnal, para quem não quer deixar de viver, para quem não tem atitude, para quem vive na carne, para quem vive se escondendo, para quem vive alimentando a carne, para quem vive mentindo, para quem vive fingindo, para quem vive com inveja e todos os outros, para ver quem vive fazendo facção. Não adianta, não adianta. O que o Senhor Jesus está falando é isso. Não adianta eu falar de coisas celestiais se vocês não compreendem nem as carnais. Não adianta, por exemplo, eu falar de algo um benefício do Espírito Santo para uma pessoa que não quer deixar o pecado. Não adianta eu falar para ela que o pecado dela vai levar ela à ruína e à morte. Vai sugar todas as energias dela e vai colocar ela num poço de depressão e de amargura profunda. Por quê? Porque ela não quer acreditar, ela não vê daquela forma. Então não adianta. Não adianta ficar com discussão. O que nós fazemos, irmãos? Profetizamos e oramos, intercedemos para a pessoa, mas mantemos ela bem longe, enquanto ela está na carnalidade dela. Que ela fique bem longe, assim o tempo que ela quiser, irmão. Não tem como. Assim como é a figura do filho pródigo, por exemplo, que pediu a herança para o pai, até ele descobrir
que o resultado do caminho e das ações dele levava diretamente a um chiqueiro, a desejar, a comer o que os porcos comiam. Essa é a vida de quem vive no pecado. Mais cedo ou mais tarde ela descobrirá isso, que ela vai cair num chiqueiro e vai estar rolando na lama, junto com os porcos. Não adianta explicar para esse tipo de pessoa que não quer entender, porque ela quer viver no pecado. Paulo, a respeito disso, e aqui eu já quero terminar essa ministração para que você, meu irmão, minha irmã, tenha sabedoria no seu agir com as pessoas. Ele fala em 1 Coríntios 3:1, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então não adianta falar o que é espiritual para quem é carnal. Vamos orar por isso? Senhor, ajuda-nos aos irmãos que querem, Pai, aos irmãos que estão aqui com o coração quebrantado e querem mergulhar cada vez mais profundo, mais fundo nesse oceano do Espírito e te conhecer mais, Pai, te amar mais. Esse é o desejo do meu coração e nós queremos, ó Deus, nesse momento, colocar diante de Ti, Pai, toda a nossa vida, para que o Senhor cada vez mais nos ajude a entregar aos nossos devocionais a uma vida de jejum, Pai, a uma vida de oração. Dá-nos experiência, ó Pai, por meio daquilo que nós temos, para que nós possamos acessar as coisas celestiais, ao que nós queremos, e dá-nos sabedoria com aqueles que não querem, Pai, dando aquilo que eles precisam, na verdade, Pai, nesse momento, que é apenas um leitinho espiritual, e colocamos eles em oração também, para que o Senhor venha trazer no tempo certo uma experiência de arrependimento, para que eles possam endireitar as suas vidas e colocar no caminho reto, o caminho do Senhor, e de fato viverem as tuas boas promessas. A partir do momento que o arrependimento seja verdadeiro, leve-os, Pai, nessa conduta, para que eles possam experimentar aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor já declara na tua palavra, a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade. Não nos deixe, Pai, sucumbir aos encantos de quem quer manipular as situações, e principalmente aqueles que fazem cara de piedade, sendo que estão com o desejo aflorado de se entregar à carne. Dá-nos o discernimento espiritual para nós termos a atitude correta, na hora certa, da forma correta, para que possa produzir, de fato, um excelente serviço para a Tua obra, que possamos contribuir com misericórdia, mas também com exortação, com retidão, mas também com postura firme diante daqueles que querem caminhar ao contrário. Ajuda-nos, Pai, nessa missão, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te clamamos e te pedimos. Romanos 8, versículo 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.